homenagem a Kardec. Trouxeste Allan Kardec, a longa noite humana, o Cristo em nova luz, revivecida aurora. E onde esteja serás, eternidade afora, a verdade sublime em que o mundo se irmana. Entre o verbo solar, a justiça se ufana, de aclarar, consolando o coração que chora. A fé brilha, o bem salva, a estrada se aprimora, e a vida, além da morte, esplende soberana. Escuta a gratidão da terra em toda parte, a alma do povo canta e treme ao relembrar-te a presença estelar e a serena vitória. Gênio, serviste, herói, exterminaste as trevas, recebe com Jesus, na glória em que te elevas, nosso prêmio de amor nos tributos da história. Meus queridos amigos, minhas queridas irmãs, através dessa bela poesia do Espírito Amaral Ornelas, trazida pela psicografia abençoada de Francisco Cândido Xavier, do livro de uma das obras publicadas entre as mais de 400 psicografadas por esse missionário de Jesus, queremos trazer a nossa pequena homenagem quando se comemora, na noite de hoje, 152 anos do nascimento da doutrina espírita. Daquela manhã inesquecível, quando, na Galeria Oderlianos, no Palácio Royal, na livraria de Messier Danty, naquela terça-feira inesquecível, o mundo nunca mais seria o mesmo, porque se encontrava exposta a obra, o Livro dos Espíritos, justamente em 18 de abril do distante ano de 1857. Então, na noite de hoje, falaremos sobre o que é o Espiritismo, analisaremos algumas das críticas que são formuladas pelos nossos irmãos de outras religiões, como também daqueles que ainda não compreendem, não conhecem o Espiritismo em profundidade, e muitas vezes se aforam, às vezes atropelam o seu entendimento por uma falta maior de estudo. Queremos dizer aqui hoje da nossa alegria e ao mesmo tempo tristeza, porque gostaríamos muito de estar no lugar dos senhores, mas assistindo não a Nazarena Feitosa, mas sim a Maíse Braga, nossa querida companheira, essa talentosa trabalhadora de Jesus. Queremos aproveitar esse instante de reflexão e, unindo os nossos corações, fazer vibrações em seu favor, em favor de sua saúde, em favor de lhes dar mais forças para continuar prosseguindo na missão enobrecedora que abraçou. O Espiritismo, meus amigos, é uma doutrina maravilhosa. É verdadeiramente, como muitos acreditam, uma das melhores interpretações para a frase do Cristo em João capítulo 14, quando ele, despedido-se dos apóstolos, lhes diz: há muitas coisas que eu gostaria de vos dizer, mas vós não compreenderíeis. Mas eu enviarei o Paracleto, o advogado, o Espírito de verdade que o mundo não conhece nem pode conhecer. Eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará um outro Consolador, que o mundo não conhece nem pode perceber. E Ele vos lembrará de tudo que eu disse e vos ensinará muito mais. E permanecerá convosco até a consumação dos séculos. Meus amigos, depois de conhecer essa doutrina fascinante, que é ciência de observação,
que é filosofia na acepção mais pura da palavra, e que também é religião, como nos diz o próprio professor Hippolyte Léon Denis Arquivaire, Allan Kardec, o pseudônimo de que se utilizou, porque sabia que aquela obra não lhe pertencia. Ele tão somente estava encarregado de organizar, de sistematizar, de codificar, organizar, como se fosse um código de leis, as inúmeras mensagens que recebia de dezenas de países, através de centenas de médiuns. Inclusive o próprio Livro dos Espíritos é trazido na sua primeira edição, com 501 perguntas e respostas, quase todas elas através de duas crianças, as jovens Caroline e Juliette Boudin, 14 e 16 anos de idade. Naquela época eram crianças, hoje já são moças, não? Mas naquela época eram crianças. Hoje nossos jovens estão mais avançados. Na segunda edição, conta também com a médium Jafé e com a médium Hermance Dufour, também contando com cerca de 15, 16 anos de idade. Uma obra revolucionária trazida por crianças, na grande maioria de suas mensagens. Então vamos falar um pouco sobre as críticas que alguns dos irmãos fazem a essa doutrina. Muitos dizem: Nazareno, você é espírita, mas isso é coisa do demônio, de Satanás. Mas, meu amigo, por que você não usa a regra que Jesus nos ensinou para saber quando uma coisa é boa, quando a coisa é ruim? E a pessoa pergunta: e qual a regra? A gente já se impõe, mostra que a gente estuda o Evangelho. Jesus nos falou que viriam muitos falsos cristos, muitos falsos profetas, mas nos deu a regra para reconhecer: pelos frutos os conhecereis. Por acaso se colhem figos dos abrolhos ou uvas dos espinheiros? Então toda árvore boa produz frutos bons. Quais são os frutos da doutrina espírita? A caridade, o amor, a piedade, a benevolência, a indulgência, o perdão incondicional das ofensas, o trabalho no bem, silenciar quando estivermos diante de uma crítica, convidar-nos à transformação, à reforma íntima. Meu amigo, esses frutos são bons. Se os frutos são bons, a árvore é boa. Se você não concorda, vá discutir com Jesus, porque foi ele que ensinou isso para a gente. Então, pelos frutos os conhecereis, assim compreenderemos. Quando Divaldo Pereira Franco nos diz que Deus inspirou as diversas religiões do planeta de acordo com as diversas necessidades dos povos, porque somos todos diferentes. Então Jesus, que é sim o Espírito responsável pela construção do planeta Terra, Ele mesmo nos declara no Evangelho: antes de Abraão eu já era, eu já existia, eu já sou. Então quando Ele diz que Ele é o caminho da verdade e da vida, Ele nos enviou vários mensageiros, porque Deus não nos deixaria sem remédio, e Jesus enviou para cada povo, para cada gente, para cada um de nós, que somos todos diferentes, mensageiros para nos falar ao coração. Lá no Extremo Oriente, certamente precisávamos da mensagem do budismo, do hinduísmo, do confucionismo, do shintoísmo, do taoísmo e de tantas doutrinas maravilhosas que nos falam a respeito da reencarnação, que aliás diz o documentário Discovery Channel, Reencarnação, Stories, Past Lives, Stories of Reincarnation, maravilhoso, trabalho científico, das pesquisas do Dr. Ian Stevenson, do Dr. Jim Tucker, na Universidade de Charlottesville, na Virgínia, mais de 2.400 casos de crianças que lembram de vidas passadas, muitas delas trazendo marcas de nascença, cicatrizes